Uma agressão brutal, uma violência sem controle e principalmente sem motivo, só porque alguém ousou se vestir diferente da maioria. Essa é a triste e revoltante história de Sophie Lancaster. Oi, gente! O ano é 2007 e nós estamos pela primeira vez na Inglaterra, em Lancaster, no condado de Lancashire, no noroeste inglês. Uma cidade não muito grande, com aproximadamente 40 mil habitantes. E é ali que nasce a nossa protagonista de hoje, Sophie Lancaster, no dia 26 de novembro de 1987. Ela cresceu ali com a sua mãe Sylvia e com seu irmão Adam, e os três são bastante ligados. O seu pai, John Lancaster, se separou da mãe dela quando ela era ainda muito pequena, mas ele não mora muito longe dali e ele tem um bom relacionamento com os filhos. Mas mais ou menos há um ano, ela se mudou para Backup, uma outra cidadezinha no mesmo condado de Lancashire que fica a mais ou menos 80 quilômetros de Lancaster. Ela se mudou ali para morar com seu namorado, Robert Maltby. Os dois começaram a namorar 3 anos antes, quando Sophie estava com 17 anos e ele com 18. Sophie sempre aparentou ser um pouco diferente das outras meninas da sua idade. Ela foi então uma criança e depois uma adolescente bastante solitária. Nunca tinha sido exatamente popular na escola, muito pelo contrário, ela tinha sempre pouquíssimos amigos, era bastante tímida e introvertida. E se a sua personalidade a fazia ter um pouco de dificuldade de ter contato com outras pessoas, não a impedia de se expressar. E uma das maneiras que ela encontrou para fazer isso, já no início da sua adolescência, foi através do seu estilo pessoal, quando ela começou a se interessar e a se identificar com a subcultura gótica. E isso se refletia não só nas músicas que escutava, mas também nas roupas que vestia, como usava seu cabelo, seus acessórios. Ela geralmente se vestia de preto, usava as unhas da mesma cor e a maquiagem também era bastante pesada, com cores fortes. Ela com o tempo colocou também alargadores nas orelhas, diversos piercings e usava bastante cruzes e caveiras. E ela gostava também muito de usar dreads nos cabelos, que ela sempre pintava todo de preto, com alguma cor bastante forte contrastando. Mas a sua aproximação da comunidade gótica significava muito mais para Sophie do que a mudança no seu visual. Ela finalmente se sentia à vontade entre pessoas, ela tinha seu grupo de amigos, eles iam a concertos de heavy metal e ela se divertia como qualquer garota saudável da sua idade. Em outras palavras, ela tinha se encontrado, o que a gente sabe que não é assim tão fácil para adolescentes. E foi também ali, dentro da comunidade gótica, que 3 anos antes, em 2004, ela conheceu seu então namorado, Robert Maltby. Os dois se apaixonaram perdidamente, começaram a namorar e, como nós vimos, estavam já morando juntos. Os dois tinham muitos interesses em comum. Amavam a música, as artes, se identificavam com o mundo gótico, acreditavam ser almas gêmeas que estavam destinados a estar juntos para sempre. E é mais ou menos essa a história do jovem e feliz casal em agosto de 2007, que é quando se passa a nossa história. Robert estava fazendo faculdade de artes e Sophie estava terminando o seu ano sabático, planejando já no mês seguinte, setembro de 2007, iniciar a estudar línguas e literatura estrangeira no Accrington and Rossendale College. Ou seja, os dois tinham um ao outro, tinham planos para o futuro, muitos amigos, amavam andar a festivais e a shows de música, amavam as artes. E tinham toda a vida pela frente para curtir isso. Mas tudo estava para mudar, para sempre. E assim que chegamos ao dia 10 de agosto de 2007, uma sexta-feira, Robert e Sophie tinham encontrado alguns amigos no final daquela tarde, na periferia de Backup, para um barbecue, algumas cervejas e muita música. Mesmo não sendo muito acostumado, não tendo hábito, o casal até bebeu um pouco naquele dia. Afinal era verão, férias, eles não exageraram e não tinham nenhum compromisso no dia seguinte. E ficaram assim ouvindo música ali até cerca de meia-noite quando decidiram voltar para casa. Sophie e Robert não tinham carro e decidiram voltar a pé para o pequeno apartamento que dividiam em King Street, no centro de Backup. A noite estava com uma temperatura muito agradável, eles estavam alegres e não se intimidaram com a caminhada de quase 1 hora que eles tinham pela frente. Eles pegam então a Market Street e seguem tranquilos. Eles param para comprar cigarros em um distribuidor automático, uma daquelas máquinas que ficava na frente de um posto de gasolina, e ali eles percebem ter chamado a atenção de algumas meninas, adolescentes. Com certeza nada com que o jovem casal não tivesse já habituado. Não era raro que as pessoas olhassem demais, cochichassem, encarassem Sophie e Robert e lançassem olhares de desaprovação. Então os dois já estavam com certeza esperando as normais piadinhas sobre a aparência deles.
Mas dessa vez eles tiveram uma agradável surpresa. As garotas estavam genuinamente interessadas no estilo e na cultura gótica. Todos começaram então a conversar e Sophie e Robert aceitaram o convite para acompanhar as meninas até o Stubbley Park, um parque já no centro de Backup, muito frequentado pelos jovens e que ficava não muito longe da casa dos dois. Alice ia durante a noite para beber uma cerveja, principalmente os menores de idade, e durante o dia para fazer esportes, tinham brinquedos para as crianças, tinham alguns lagos, pistas de skate e lugares para fazer uma caminhada, uma corrida. E é por ali, na região das pistas de skate, que o grupo fica batendo papo até mais ou menos 1 da manhã, quando Sophie e Robert resolvem voltar para casa deles. E não por acaso, eles tinham notado já há algum tempo um grupo de adolescentes, a uma certa distância, que estava tendo umas atitudes um pouco inconvenientes. E aquele grupo parecia ter notado eles também. Como eu disse antes, Sophie e Robert estavam já mais do que acostumados a receber atenção indesejada de desconhecidos. E os olhares e comentários pelas costas é o que as pessoas costumavam fazer quando estavam sozinhas, ou talvez em dois. Já quando eram grupos, a história poderia ser bem diferente. E num grupo de adolescente/jovens, que se sentem mais seguros por estar ali fazendo parte de um clã, e sentindo ao mesmo tempo a necessidade de validar-se na frente dos amigos, a situação, pensaram Sophie e Robert, era melhor ser evitada. Afinal, os jovens estavam bebendo, já estavam falando bastante alto, gritando e começavam a fazer um pouco de confusão. E era claro já que o que eles estavam dizendo se referia ao casal de góticos. Então Sophie e Robert resolveram fazer o que faziam sempre quando se tratava de abusos verbais: ignorar completamente. E assim eles se despedem das adolescentes e se dirigem para a entrada do parque. Mas infelizmente os 5 inconvenientes resolvem segui-los e começam a aumentar o calibre dos insultos. De estranhos e loucos, passam a chamá-los de filhos do demônio e por aí vai. E ser ignorado parece que alimentava ainda mais a raiva deles, que escalaram ainda os insultos. Sophie e Robert então apertaram o passo, mas as vozes estavam cada vez mais perto deles, até que os rapazes os alcançaram e se colocaram na frente de Robert, impedindo a passagem dele. E numa fração de segundos, um xingamento virou um empurrão, que se transformou num soco. Um outro segundo se passou e Robert estava já no chão, sendo coberto por chutes. A gangue dos 5 tinha completamente perdido o controle e não demorou muito para que Robert perdesse os sentidos. Enquanto isso, Sophie desesperadamente gritava, implorava para que eles deixassem seu namorado em paz. Mas eles a afastavam, a empurravam e pareciam não estar dispostos a terminar com a agressão. Pelo contrário, o ritmo dos golpes estava aumentando freneticamente. Até que eles param de repente e saem sem olhar para trás, deixando Robert inconsciente e ensanguentado. Sophie então corre para ele, tentando entender como era a situação, se ele estava vivo, se ele respirava. Quando, sem nem ter tempo de entender o que estava acontecendo, ela foi arremessada para trás com um soco e coberta de chutes, concentrados principalmente na sua cabeça e no seu rosto. Eles tinham voltado, e com tamanha fúria que em minutos o rosto de Sophie estava extremamente inchado e todo ensanguentado. Mas como tinha acontecido com Robert, os agressores iam parar apenas quando eles decidissem. Então eles continuaram. Agora eles estavam saltando sobre a cabeça dela. Apenas quando os dois estavam desacordados, irreconhecíveis e cobertos de sangue, a gangue se retirou, eufóricos. Pouco tempo depois, as adolescentes que antes estavam conversando com Robert e Sophie estavam indo para a saída do parque. Elas viram os dois no chão, correram até eles e chamaram a emergência. Quando a ambulância chegou, os paramédicos ficaram chocados. O casal estava imerso em uma poça gigante de sangue e num primeiro momento eles não conseguiram identificar quem era o rapaz e quem era a moça. Sophie tinha o rosto extremamente inchado e uma coloração azulada. As orelhas estavam também enormes e vermelhas. Ela não era a mesma pessoa de meia hora atrás. Ela e Robert então são levados com a maior urgência para o hospital e colocados imediatamente na unidade de terapia intensiva. Eles nem pareciam vivos, mas estavam ainda lutando por suas vidas. Os policiais também não demoram para chegar até o hospital e como Robert tinha a carteira de identidade no bolso da sua calça, eles puderam identificá-lo e se dirigiram à casa de seus pais para notificá-lo sobre a agressão. E foi ali que os policiais ficaram sabendo da possível identidade da outra vítima, Sophie Lancaster. Silva, sua mãe, tinha acordado bastante cedo e saído de casa para fazer compras e outras tarefas na rua. Terminando, ela volta para casa e na caixa de correios ela encontra um bilhete. Era da polícia local de Lancaster, onde ela morava, solicitando a sua presença o mais rápido possível na delegacia. Ela tem um péssimo pressentimento, ela nem descarrega as compras, ela volta imediatamente para o carro, mas se lembra que deixou em casa o seu celular aquela manhã e volta para pegá-lo. E é então que ela vê a quantidade imensa de ligações perdidas, todas feitas pelo seu filho Adam.
Já em pânico, sabendo que alguma coisa estava muito errada, ela liga para o filho, que diz para ela que Sophie estava na UTI. Adam não tinha muito mais informações do que isso. Sylvia então se dirige o mais rápido que pode para o hospital de backup, acreditando que a filha tinha se envolvido em algum tipo de acidente. Durante todo o caminho, o terror estava crescendo dentro dela. Quando ela chega no hospital, ela estava já completamente aterrorizada, mas nada podia preparar para o que ela viu quando olhou para sua filha. Não era sua filha. Sua pele tinha tons roxos, vermelhos, azuis. Os delineamentos do seu rosto não eram mais reconhecíveis. E tudo estava inchado, para não falar de todas as feridas espalhadas por todo o corpo de Sophie. E de um detalhe perturbador: a clara marca de uma sola de sapato no rosto de Sophie. Uma marca feita quando alguém saltou e aterrissou no rosto dela com tamanha violência que arrancou um pedaço do couro cabeludo. E Sylvia continua ali, imóvel, observando aquele corpo devastado, respirando com a ajuda de aparelhos, cheio de tubos. E ela se sentia chocada, como nada ali a fazia se recordar de sua filha. E ela não era a única naquela situação. Robert também estava num estado de coma induzido. Também estava machucado, inchado e cheio de feridas, causado por todos os chutes e socos que levou. E seus pais também estavam ali, olhando para o filho, enquanto o médico explicava para eles que o cérebro de Robert tinha sido inundado por sangue. Ao mesmo tempo, os investigadores estão já trabalhando, tentando reconstruir os eventos da noite anterior. A cena do crime, que fica numa das pistas de skate, já foi isolada pela polícia científica, que está já fotografando e recolhendo amostras de tudo. Foram encontradas inúmeras garrafinhas de água e latinhas de cerveja. E enquanto tudo isso era analisado, as testemunhas começaram a ser interrogadas. Foram encontrados diversos jovens que estavam ali na noite anterior ou que geralmente frequentam o parque. A maioria deles adolescentes, mas ninguém oferecia informações úteis. Apesar de, para os investigadores, estar claro que muitos deles sabiam quem eram os agressores, mas não queriam dizer para talvez protegê-los ou talvez por medo. Comportamento muito familiar para a polícia, principalmente em casos em que são coenvoltos participantes das chamadas baby gangs. Mas em poucas horas todo o condado ficou sabendo sobre a agressão no parque. Os habitantes de Backup, acostumados à completa tranquilidade, ficaram chocados. Mas quem sentiu mesmo foi a comunidade gótica, que não apenas sofria por Sophie e Robert, mas que se sentia um verdadeiro alvo. Eles não precisavam do resultado das investigações para saber o motivo do ataque. Nada nem ninguém na vida das vítimas parecia ser uma motivação para um ataque pessoal. A polícia acreditava então que a resposta deveria estar naquele parque e decidiu infiltrar entre os seus frequentadores alguns policiais com aparência bastante jovem. E a estratégia funcionou. Afinal, a agressão era o único assunto do qual se falava e não demorou muito para nomes começarem a serem mencionados. Especificamente o nome de 5 suspeitos, todos adolescentes. Ou seja, todos podiam se sentir pelo menos aliviados. E no mesmo dia, 11 de agosto, no fim da tarde, 3 dos 5 suspeitos estão já em custódia policial. E os outros 2 foram presos já no dia seguinte. Os 5 eram Ryan Herbert, Brandon Harris, Daniel Mallet e os irmãos Joseph e Danny Home, todos com idades entre 15 e 17 anos, ou seja, adolescentes. E todos negaram qualquer envolvimento no caso desde o início. Aliás, negaram até que estavam no parque na noite anterior. Mas as horas de interrogatórios foram passando e os irmãos Home foram os primeiros a admitir. Primeiro que estavam no parque, depois que insultaram o casal e por fim que cada um deles tinha dado um único soco em Robert. Mas o interrogatório dava um passo para frente e 2 atrás, porque eles, algumas horas depois, disseram que queriam retratar o que tinham dito, que na verdade não foi um soco exatamente, foi só um empurrão. E assim como os outros, negavam com veemência ter sequer olhado para Sophie. Obviamente, ao mesmo tempo que eram conduzidos os interrogatórios, a vida, mesmo que breve, dos 5 suspeitos começou a ser investigada. E apesar da pouca idade, foi descoberto que eles já tinham um histórico de violência, principalmente Ryan Herbert e Brandon Harris. Os 2 tinham feito parte de uma agressão ao homem que tinha sofrido um ataque com golpes muito parecidos com aqueles dados a Sophie e Robert, ou seja, socos, chutes e saltos sobre a cabeça e rosto. Mas por algum motivo, aquele caso não tinha sido processado. E além de investigar o passado dos adolescentes e de interrogá-los, a polícia científica estava analisando as roupas usadas por eles no dia anterior. Mas mesmo a olho nu, era possível ver que a calça de Ryan estava manchada de sangue. E enquanto essas análises eram feitas, diversas outras testemunhas começaram a procurar voluntariamente a delegacia. E entre essas estava um homem com uma informação interessante.
Se vocês se recordam bem, quando eu mencionei que Sophie e Robert tinham decidido deixar o barbecue para andar para casa deles, eles tinham parado para comprar cigarros. Bom, essa testemunha estava ali naquele posto de gasolina na noite anterior, quando ele viu um adolescente chegar apressado, quase correndo, e usar um tubo de água que ficava ali perto das bombas de combustível para se limpar, porque ele estava com as mãos, braços e rosto todos sujos de sangue. E o homem, ao saber do ataque, pensou que poderia muito bem ser um dos agressores. A polícia então confirmou o horário e viu que era muito possível sim que fosse um dos responsáveis pelo ataque a Sophie e Robert. Mas infelizmente as câmeras de segurança do local não funcionavam já há muitos anos. Em algumas das fontes que usei para fazer esse vídeo, eu achei que eles acabaram nunca descobrindo a identidade desse adolescente. Mas em uma delas diz que eles descobriram sim, mas que ficou provado, não se diz como, que ele não tinha nada a ver com a agressão no parque na noite anterior. De acordo com essa versão, tudo teria se tratado de uma grande coincidência. Mas de qualquer forma, o que sabemos é que aquele adolescente não era nenhum dos outros 5 já em custódia policial como suspeitos. Mas mesmo tendo que descartar o depoimento dessa testemunha, a polícia acreditava ter sim provas suficientes para acusar formalmente os 5. Então, levando em consideração só o depoimento de quem estava ali no parque na noite anterior, a polícia, infelizmente, no primeiro momento, pôde acusá-los somente pela agressão a Robert, já que ninguém tinha visto eles agredirem Sophie. Como vimos, eles atacaram Robert, estavam se virando para ir embora e poucos minutos depois, Sophie foi agredida. Obviamente, os investigadores acreditavam que se tratavam dos mesmos agressores, mas sem provas eles realmente não conseguiram acusar os 5 suspeitos pelas 2 agressões. O que parece um absurdo é a hipótese de que os 2 ataques acontecidos no mesmo local, a minutos de distância um do outro, a 2 pessoas que estavam juntas, tenha sido cometido por grupos completamente diferentes de pessoas, é muito improvável. Mas apesar disso, a lei não permitiu que eles fossem acusados também pelo ataque a Sophie. E mais, 3 deles foram liberados da prisão preventiva porque não tinham antecedentes criminais. Apenas Ryan e Brandon ficam detidos e são então transferidos para uma penitenciária juvenil. E enquanto isso, Sophie e Robert estão no hospital lutando por suas vidas. Ele tinha sido induzido ao coma farmacológico e depois de alguns dias os seus sinais vitais começaram a apresentar melhoras. Os médicos estavam um pouco esperançosos. Já a situação de Sophie era bastante diferente. Ela não estava dando sinais de melhora. A sua situação não tinha sido nem estabilizada. Aliás, ela estava piorando. Os médicos, ao invés de dar esperanças a Sylvia, mãe de Sophie, tiveram que dizer para ela que os danos ao cérebro de sua filha eram irreversíveis. Ou seja, mesmo que ela sobrevivesse, ela nunca voltaria a ser a jovem que ela era antes. Depois desse diagnóstico e considerando o estado de coma de Sophie, foi decidido fazer uma análise mais profunda de seus ferimentos. Tipo de análise que é feita quando a pessoa já está sem vida. Foi então que foram identificados os violentíssimos chutes inferidos no crânio de Sophie. Existiam provas também de que ao menos 2 pessoas tinham atacado ela naquela maneira. E as testemunhas continuavam a surgir, incluindo 2 delas que viram 2 adolescentes chutando Sophie. E para completar as provas, as análises das roupas dos adolescentes ficaram prontas. E na calça de Ryan, aquela em que se podiam ver mesmo a olho nu as manchas de sangue, foram encontradas vestígios de DNA de Robert e de Sophie. E dessa vez a polícia conseguiu acusar também formalmente, não apenas Ryan, mas também seus 4 companheiros pelo ataque a Sophie. Mas os 5 continuavam mesmo assim parecer não entender o quanto era séria a situação, que infelizmente estava para se tornar muito mais grave. Isso porque as condições de saúde de Sophie continuam a se agravar. E no dia 21 de agosto, 10 dias depois do ataque, é feita uma tomografia nela. E ali foi revelado que não tinha mais nenhuma atividade cerebral. Agora era só um corpo, Sophie não estava mais ali. E restava então a família tomar a decisão mais difícil de suas vidas: desligar ou não as máquinas. Sylvia ficou 2 dias completamente perdida, sem saber o que fazer. E a noite do dia 23, ela passou completamente acordada, olhando para a filha, acariciando ela. Ou melhor, tentando, porque era difícil encontrar uma parte do corpo da filha que ela pudesse tocar. E quando amanheceu, era o dia 24 de agosto, 13 dias depois do horrível ataque. A família e amigos mais próximos de Sophie se despediram dela e deixaram ela ir. E por toda a Inglaterra se viam diversas manifestações pedindo justiça por Sophie e Robert. E o caso mudou. Os 5 adolescentes não estavam mais sendo acusados de agressão, mas de tirar uma vida. E com o peso dessa nova acusação, todos foram novamente interrogados. E as versões mudaram completamente. Até aquele momento eles estavam tentando se proteger mutuamente. Minimizavam tudo o máximo possível e tentavam negar o que podiam. Ninguém relatava algo que um dos outros tinha feito, por exemplo. Mas essa não era mais a estratégia de ninguém. Agora o objetivo deles era minimizar a própria participação, acusando os outros. E o primeiro foi Brandon,
que acusou Ryan de ter sido o primeiro a voltar atrás para atacar Sophie. E Brandon continuou detalhando os golpes que o amigo tinha dado em Sophie, dando particular ênfase aos saltos que ele tinha dado sobre a cabeça da vítima. Ele disse que durante o ataque, Ryan ria descontroladamente e gritava que Sophie era uma testemunha do que tinha acontecido com Robert, então ela tinha que receber o mesmo tratamento, ou pior. E ela realmente estava recebendo um tratamento pior, porque Ryan a estava acusando de não perder imediatamente os sentidos, como tinha acontecido com Robert. Ele parecia irritado porque ela viu tudo. Enquanto ele o agredia, ela olhava para o rosto dele. Pelo menos enquanto pôde. Mas segundo Brandon, não era apenas raiva cega a impulsionar Ryan. No meio de toda aquela situação, aquele ataque sem sentido, Ryan estava conscientemente tentando eliminar uma testemunha. E obviamente, nessa versão de Brandon, ele mesmo tinha sido apenas uma testemunha. Mas tinha o fato de que os peritos tinham identificado ao menos 2 pessoas como agressores de Sophie. Depois do testemunho de Brandon, chegou a vez de Ryan de ser confrontado com o que o amigo tinha dito e de dar a sua nova versão. Mas ele preferiu usar o seu direito ao silêncio e não fez nenhuma declaração. Só que a evidência do sangue de Sophie nas calças e nos sapatos de Ryan era bastante clara. Bom, mas também Ryan, mesmo sem querer, acabou falando. Isso porque todas as ligações feitas e recebidas ao Instituto Juvenil onde ele estava preso eram obviamente gravadas. E em uma dessas chamadas, feitas por Brian para sua mãe, ele se mostra preocupado. A mãe então tranquiliza. Ela diz que mesmo que Sophie tenha morrido, ele não tinha que se preocupar, ele não tinha nem pensar no assunto, porque ele não tinha feito nada, ele não tinha nada a ver com aquele crime. Ao que ele nervoso responde, mas sim, eu estou envolvido sim. E os investigadores que estavam já monitorando aquela ligação veem ali uma oportunidade. Se Brian era propenso a falar demais, eles lhe dariam ainda mais ocasiões. Ele e Brandon, que estavam na mesma prisão, tinham uma audiência no tribunal. O carro que os transportaria foi então repleto de microfones. E os dois falaram. Eles riem enquanto falam de como tinham chutado a cabeça de Sophie como se fosse uma bola de futebol. E continuam a relembrar a noite do ataque com nostalgia. A esse ponto a polícia acredita que não apenas Ryan, mas também Brandon e numa escala menor até os outros 3 sejam sim culpados pela agressão contra Sophie. Isso porque pela lei, mesmo que um deles não tenha nem tocado fisicamente nela, estando presente ali na hora do ataque como um mesmo grupo, essa pessoa era cúmplice e moralmente responsável. Então, se valendo dessa lei, no dia 7 de setembro de 2007, os 5 jovens são acusados formalmente pela morte de Sophie Lancaster, além de graves danos corporais com intenção pelo ataque a Robert Maltby. E o processo foi marcado então para ter início 6 meses depois. E enquanto isso, em novembro do mesmo ano, 3 meses depois do ataque, Robert recebeu alta do hospital. As sequelas foram muitas, mas como disse ele, nada em comparação à dor de ter sido o único sobrevivente. Chegamos então ao mês de março de 2008 e o processo tem início. E a primeira coisa que a defesa de Ryan Herbert fez foi pedir a mudança da acusação de homicídio voluntário para homicídio culposo. Um absurdo, porque Sophie não foi atacada sem querer por um acidente ou por negligência. Ryan pulou na cabeça dela repetidas vezes. Mas a defesa disse ter um bom motivo para fazer esse pedido, porque segundo eles, e essa informação não tinha sido nunca divulgada antes, nunca mencionada antes, Ryan era autista e por isso alegavam que ele não tinha real noção do que estava fazendo. A corte teve então que pedir a opinião de um psiquiatra, que depois de diversos testes e análises, declarou que Ryan não tinha nenhuma característica de autismo. Acrescentou que ele tinha sim algumas características de sociopatia, mas não de autismo. E depois desse diagnóstico, a defesa impressiona novamente e coloca o próprio Ryan no banco de testemunhas. E é quando o jovem admite ter sido ele, e somente ele, a golpear Sophie até a morte. E mesmo com uma opinião dos especialistas, como a gente já viu, dizendo que no mínimo 2 pessoas tinham chutado a cabeça dela, depois dessa confissão de Ryan ficou muito mais difícil incluir também os outros 4 no ataque. Os advogados então dos outros adolescentes usaram essa confissão de Ryan para tratar os 2 ataques a Sophie e a Robert como eventos completamente separados, que parece realmente pouco provável, para dizer o mínimo. Os 5 estavam juntos e as agressões aconteceram com minutos de diferença. Mas essa estratégia da defesa até um certo ponto funcionou. Mas primeiro era a vez da acusação se pronunciar e mostrar, segundo eles, como tinham sido os fatos naquela terrível noite.
Eles relatam então que os 5 amigos, depois de terem bebido incontáveis latinhas de cidra e de cerveja, viram Sophie e Robert que caminhavam tranquilamente em direção à saída do parque. E todos juntos começaram a gritar insultos e provocações contra o casal. E os 5 cada vez mais se exaltavam devido ao álcool, devido à incitação dos outros. Mas o casal não estava respondendo e isso frustrava os adolescentes, dispostos a qualquer coisa por um pouco de adrenalina. Eles resolveram então esse problema começando a agredir fisicamente a Robert. E depois de tê-lo deixado desacordado, os 5, depois de ter descarregado a excitação, resolvem sair dali. Mas 2 deles, Ryan e Brandon, segundo a acusação, ainda não tinham terminado. Eles teriam então se separado do grupo e voltado atrás. Encontram então Sophie, que tentava ajudar o namorado, ajoelhada ao lado dele. Ela nem vê de onde chega o primeiro golpe. De repente ela está estendida no chão, com repetidos chutes sendo dados no seu rosto e na sua cabeça. E durante todo o tempo os dois riam, gritavam, como se numa espécie de transe causado pela excitação. Um ataque tão feroz que, pelo estrago que causou, parecia ter durado uma eternidade, mas durou apenas alguns minutos. Uma testemunha disse que a impressão que dava é que os dois estavam correndo com muita velocidade de um lado para o outro, passando sobre a cabeça de Sophie. E toda essa fúria, violência, toda essa falta de respeito, de humanidade, sem motivo. Ou melhor, com um motivo que não deveria existir, porque eles se vestiam em modo diferente. E isso levou alguns adolescentes a insultar, agredir e tirar uma vida. O detetive superintendente Mick Gradwell, da polícia de Lancashire, se pronunciou durante o julgamento. Ele disse que foi um dos assassinatos mais violentos que ele encontrou em sua carreira. Eu não acho que Ryan Herbert e Brandon Harris reconheceram o quão violento foi o ataque. Eles acabaram fazendo aquilo sem pensar, mas pareciam ter gostado e continuaram sem remorso, chutando 2 pessoas indefesas. Foram incapazes de se proteger por causa do nível de violência infligida a elas. Eu sou muito crítico em relação a alguns dos pais envolvidos. Eu realmente não acho que eles levaram completamente a sério quão repulsivo esse incidente foi. O detetive conta que quando interrogou pela primeira vez Brandon Harris na presença de sua mãe, os dois estavam rindo quando falavam sobre o ataque. Quem também se pronunciou durante o processo foi Robert. Ele não estava presente, mas o seu advogado leu uma carta escrita pelo rapaz. Antes de tudo isso, minha vida era tranquila e independente. Agora o mundo me parece um posto aterrorizante. Essa é apenas uma frase que, apesar de simples, eu acho que diz muito, porque é uma agressão do tipo mais profundo, mudar para pior a maneira como uma pessoa vê todo mundo. Bom, a defesa dos 4 tinha tentado provar que apenas Ryan tinha atacado a Sophie. E os advogados dos irmãos Holm e de Daniel Mallet declararam que seus clientes estavam presentes, mas que não participaram do ataque contra o casal. Levando tudo isso em consideração, então, o juiz declarou que apenas Ryan e Brandon seguiriam o processo acusados da morte de Sophie, enquanto os outros 3 responderiam apenas por agressão corporal contra Robert. O processo foi então encerrado no dia 27 de abril de 2008 e as sentenças saíram no dia seguinte. Brandon Harris e Ryan Herbert foram condenados à prisão perpétua, com o juiz recomendando que Brandon cumprisse no mínimo 18 anos e Ryan pelo menos 16 anos e 3 meses. Em suas observações finais, o juiz descreveu o ataque como de uma agressividade feroz, que levantou questões sobre o tipo de sociedade que existe nesse país. E ele acrescentou: este foi um caso terrível que chocou e indignou todos os que ouviram falar nele. Pelo menos os animais selvagens, quando caçam em bandos, têm uma razão legítima para isso, para obter alimento. Vocês não tiveram nenhuma. E o seu comportamento naquela noite degrada a própria humanidade. Na mesma ocasião, os outros 3 réus também receberam sua sentença pelo ataque a Robert. Daniel Mallet foi condenado a 4 anos e 4 meses, e os irmãos Holm a 5 anos e 10 meses cada um. E em 13 de junho de 2008, 6 semanas depois dessa sentença, todos os acusados entram com pedido de apelo contra suas sentenças. E em 29 de outubro, o resultado dos apelos foi anunciado. Ryan Herbert teve seu mandado mínimo reduzido de 16 anos e 3 meses para 15 anos e 6 meses. Uma redução de 9 meses depois que os juízes da apelação decidiram que não tinha sido feito um desconto na pena suficiente para alguém que tinha se declarado culpado. E bem mais recentemente, em fevereiro de 2020, Ryan teve sua pena descontada ainda mais, para 14 anos. Isso porque um juiz da Suprema Corte decidiu que ele tinha feito progressos excepcionais na prisão. Já Brandon e os outros 3 culpados tiveram seus pedidos de apelo negados.
Desde os primeiros dias depois do ataque, flores, presentes, mensagens começaram a ser deixados no Jubilee Park, em homenagem às vítimas. E online, as mensagens de apoio e os pedidos por justiça começaram a chegar de toda a Inglaterra, da Europa, a Austrália e América. Por todo o país foram organizados diversos concertos musicais e outros eventos em homenagem a Sophie. Músicas e filmes foram feitos e doações começaram a chegar. Então a família e os amigos de Sophie decidiram criar um site em sua memória e decidiram usar as contribuições para criar um fundo especial chamado Sophie, com o objetivo de fornecer um memorial apropriado, um legado duradouro, para aumentar a conscientização sobre a injustiça perpetrada contra Sophie Lancaster e trabalhar em direção a uma sociedade mais tolerante e menos violenta. E no dia 3 de junho de 2010, Robert inaugurou uma exposição com a sua própria arte em Manchester, contando 15 pinturas inspiradas por Sophie, com dinheiro angariado indo também para a fundação. O crime foi muito discutido e recebeu muitas expressões de empatia, e não apenas entre a comunidade gótica do Reino Unido, mas de incontáveis outras subculturas e de outros países também. Em maio de 2009, o ministro da Justiça, Jack Straw, disse que, embora ele não pudesse mudar a lei, ele poderia alterar o modo em como eram dadas as sentenças, exigindo que os juízes tratassem um ataque contra um membro de uma subcultura como um fator agravante, assim como são tratados os ataques por motivos raciais ou homofóbicos. E 4 anos depois, em 2013, a polícia de Manchester fez uma declaração dizendo que iria classificar os ataques contra góticos e outras subculturas como crimes de ódio, como eles tratam crimes por causa da raça de alguém, deficiência ou orientação sexual. E apenas em 2017, Robert Maltby deu pela primeira vez uma entrevista. Isso porque, ele explica, depois do ataque ele acabou por isolar-se por anos, devido às sequelas emocionais causadas pelo ataque. E foi apenas nesse período que ele conseguiu pela primeira vez ir visitar o túmulo de Sophie. Ele declarou nessa entrevista que nunca quis demonizar quem o atacou, que em certos sentidos eles também são vítimas. E a mãe de Sophie, Sylvia Lancaster, também declarou que a resposta não era o ódio e a falta de perdão. E ela chegou a receber um prêmio pelo seu incansável trabalho para promover uma sociedade mais tolerante. E eu direi menos ignorante, porque os crimes de ódio são aqueles causados por preconceito. Então eu creio que sim, eles devem ser punidos com mais rigor. E também é válida a conscientização de que você não pode tratar alguém de modo diferente porque você acha que essa pessoa é diferente. Mas eu acredito que a raiz do problema seja ainda mais profunda do que o preconceito. Eu creio que o problema seja ignorância. Talvez não seja suficiente não julgar alguém porque a pessoa é diferente. Talvez a gente tenha que entender que no que importa mesmo, no que nos torna humanos, nós não somos diferentes. Que um crime de ódio, então, é sempre um crime de ignorância. Obrigada.